Muito bem, estamos juntos com o nosso programa O Linha de Frente. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência às nossas entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos de São Luís. Estamos recebendo agora o deputado estadual e também pré-candidato a prefeito de São Luís, doutor Iglesio Moisés, que ele é do Partido Republicano da Ordem Social. Vamos zerar o nosso cronômetro para começar a nossa entrevista a partir de agora. Deputado e pré-candidato, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Inicialmente, por que da sua candidatura? Boa tarde. Obrigado, Oswaldo, obrigado, Leandro. Uma boa tarde a todos que nos assistem agora. A minha pré-candidatura, ela é um fruto de uma construção de vida, uma construção desde a vivência universitária, da formação de médico, da vivência dos problemas também dentro da vida como médico do SUS. Esse conhecimento dos problemas me levou, obviamente, à observação de coisas que nos levam a querer participar da transformação da realidade. Isso me fez, inclusive, iniciar um curso de Direito que eu consegui concluir na semana passada. Hoje eu sou médico e bacharel em Direito, deputado estadual de primeiro mandato, com o maior número de proposições na história, dentro de um primeiro ano e meio de mandato. Também o deputado que mais aprovou leis na Assembleia Legislativa nesse período e também o único deputado que não tem nenhuma falta em todo o período desse mandato de 2019 até o presente momento. Então, é esse comprometimento, essa metodologia de trabalho, essa vontade de construir uma cidade melhor para todas as pessoas, mas especialmente para as pessoas mais humildes dessa cidade, que têm mais dificuldade, que pegam o ônibus com dificuldade até o momento, que têm difícil acesso ao sistema de saúde, pessoas que têm dificuldade de ter acesso ainda à educação, pessoas que ainda não sabem nem o problema que tem na educação também, Oswaldo e Leandro, que têm seus filhos na escola e acham que tem um bom ensino apenas pelo fato da merenda chegar. E há muito mais envolvido, a formação socioemocional, habilidades e competências que devem ser estimuladas e trabalhadas na escola, que infelizmente ainda não são, e tudo isso culminou com a nossa primeira grande proposta de governo, que é o PAP, o Programa de Apoio à Primeira Infância, que é uma ação, a maior ação dentro do que a gente convencionou chamar de Pacto pela Primeira Infância. Nós só vamos conseguir transformar a sociedade São Luís a partir do momento que a gente fizer esse investimento. E te digo com a qualidade de uma pessoa que teve dificuldades, não de ordem financeira na infância, mas de assistência nesse período tão importante, porque sou filho de mãe solo, de mãe que me criou sozinha, que precisava trabalhar 3 turnos para que a gente tivesse acesso a uma educação digna, e falo isso também em homenagem a todas as mães, mais de 52% de mães solo que tomam conta dos seus lares aqui em São Luís do Maranhão, principalmente as de menor renda. Leandro. Doutor Iglesio, boa tarde. Você é médico e já foi diretor do Socorrão, inclusive, Socorrão 1. E como é que você avalia esse problema crônico que a gente tem aqui em São Luís na área de saúde? Filas, falta de posto de saúde, por vezes falta de medicamento, Polícia Federal no meio da pandemia batendo a porta da secretaria. Você, como médico, o que você mudaria nisso e qual a tua plataforma de governo, caso leve adiante a candidatura de prefeito? A nossa candidatura ela é consolidada, nós vamos fazer a convenção na primeira semana de setembro. Quando eu tive a oportunidade de ser diretor do Hospital Municipal de Jalma Marques, o Socorrão 1, em apenas 7 meses e 7 dias de mandato, nós executamos mais de 105 ações no hospital, nós conseguimos reduzir a despesa do hospital, que era gasto feito de maneira desnecessária, em torno de 23%, e aumentamos o faturamento do hospital em mais de 30%. O que isso levou? Isso levou a uma oferta maior de serviço. Fizemos o primeiro seletivo dentro do município de São Luís, seletivo, inclusive, que serviu por base para todos os outros seletivos que foram realizados, desde a administração do governador Flávio Dino em diante, até o momento da prefeitura do Edivaldo, foram a partir daquele marco da nossa gestão. Nós conseguimos melhorar os serviços, projetamos reformas, demos o projeto também que criou mais 10 leitos de UTI dentro do hospital, e foi um tempo curto dentro da gestão, mas que possibilitou uma série de avanços e, mais do que isso, um modelo que a ser seguido nas gestões que nos sucederam, que vieram aperfeiçoando. Nós ficamos felizes com esse melhoramento que parte a partir do modelo que a gente implantou. Então, para a saúde, a mesma coisa. Como o Leandro levantou muito bem aqui, nós temos aí uma atenção básica que chega a 40% das pessoas, saúde bucal que chega a mais ou menos 22,3%, nós temos uma série de unidades básicas de saúde a investir ainda, mas a gente não pode deixar de reconhecer que houve avanço, sim, na gestão
do Edivaldo dentro da saúde. Hoje houve uma preocupação grande com humanização, algumas reformas de unidades de saúde. Quando a gente conversa com os servidores, os funcionários da saúde que precisam de cada vez mais valorização, a gente percebe que nesses últimos 2 anos, inclusive, houve uma satisfação maior dos servidores nas unidades por onde a gente andou. Eu sou médico concursado desde o ano de 2008 da Rede Municipal de Saúde. Eu sou um servidor de coração do Socorrão desde o ano de 1999, portanto, o meu lugar de fala é a saúde pública. Eu tenho 21 anos de Socorrão, entendo o problema do hospital. Passei como estudante, como profissional, como diretor da instituição, e tenho certeza absoluta que a nossa forma de ver as coisas, a maneira séria que a gente encara, de não se esconder de problema, de não se esconder de qualquer tipo de discussão, até mesmo as espinhosas, vai fazer com que a gente consiga fazer o enfrentamento dos problemas da gestão que ainda existem e sempre irão existir. A gente sempre tem que fazer esse exercício diário de aprimoramento de gestão, esquecendo o passado, lembrando o futuro e o que a gente pode fazer muito melhor. Pré-candidato Iglesias Moisés, uma agenda de um pré-candidato ou candidato a eventual candidatura requer andar por muitos lugares. O que é que você tem visto até agora em São Luís que o senhor acha que tem que mudar pelos próximos 4 anos de forma rápida aqui em São Luís? Eu acho que a gente precisa mudar a forma de ver a cidade, enfrentar os problemas de uma maneira mais técnica e com menos política. Por exemplo, a questão do transporte ela é muito importante. Você tem, até hoje, não tem um desenho claro das linhas de transporte da cidade. Às vezes tem localidades que têm muita oferta de linhas e tem localidade que não chega uma linha. Então, a pessoa tem um tempo de deslocamento médio em São Luís, que vai dar ordem de 40 minutos, 50 minutos da zona rural até o centro, mas que em alguns bairros ele chega 2 horas, 2 horas e meia. Ou seja, é um absurdo para o cidadão conviver com isso por uma gestão que não conseguiu afinar esses problemas, que tem uma interferência política muito grande. Esse é um dos maiores problemas que nós temos aqui. A relação da prefeitura, que precisa ser melhorada, inclusive, com os sindicatos, tanto das empresas quanto do sindicato de trabalhadores também, das empresas de transporte urbano dentro de São Luís, a necessidade que é muito evidente de melhorar o sistema de saúde, o acesso. A gente tem hoje São Luís com índices cada vez maiores de obesidade infantil, por exemplo, e eu fui o propositor de uma lei, inclusive, que nas escolas ela melhora a qualidade da merenda a partir do momento que a gente retira esses alimentos hipercalóricos. Então, na saúde, a necessidade de melhorar uma série de coisas. Na educação, a gente precisa rediscutir todo o modelo pedagógico do município, a gente precisa olhar com carinho para a educação especial. E em relação à educação, inclusive, foi nosso o projeto de lei que se transformou numa lei que concedeu 100% de gratuidade aos autistas, aos portadores de transtorno de distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Consolidamos a questão dos descontos nas escolas também. Fizemos o substitutivo do primeiro projeto, que é do nosso amigo deputado Rio do Amaral, também melhorando esse texto no começo. Uma série de leis de nossa autoria que foram aprovadas também em relação à educação. E eu te digo, os problemas eles são infinitos dentro de um município, dentro de uma cidade grande como São Luís do Maranhão, mas quando a gente tem a visão crítica clara do que está errado, a gente consegue chegar com as pessoas, ouvi-las, entender o que está afligindo essas pessoas de uma maneira mais dura naquele momento. Quando a gente consegue que as pessoas elas entendam que nós estamos dando voz a elas, recebendo aquelas solicitações e a partir dali construindo as soluções, a gente tem uma administração pública transparente, que isso a Prefeitura de São Luís precisa melhorar, e na nossa gestão, com fé em Deus e humildade, nós vamos melhorar, porque fizemos isso ainda em 2013, no Socorrão. Foi a primeira página institucional de órgão público aqui do Maranhão todo, naquele período ali, a página do Hospital Socorrão. Então, nós vamos criar as instâncias necessárias para que a transparência ela seja aplicada dentro da Prefeitura e tenho certeza que a gente vai desenvolver um ótimo trabalho. Leandro. Iglesias, muito se fala aí fora a respeito de um consórcio de aliados do governador Flávio Dino para, de certa forma, desconstruírem ou baterem de frente com a candidatura favorita, que é a do Eduardo Braide, que lidera aí nas pesquisas, isso é um fato. Como é que funciona esse consórcio? Qual é o teu papel nesse consórcio? Isso existe, de fato, é mera criação de adversário? Isso é uma tese que o outro candidato, por preocupação em relação à falta de consistência nas propostas, ele tende a criar. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação quanto a isso.
não tenho nenhum tipo de relação com qualquer outro dos pré-candidatos, não tenho qualquer nível de subserviência ao governo do Estado, à Prefeitura de São Luís e a qualquer grupo político que queira ocupar o governo do Estado. A nossa candidatura, o nosso projeto é fruto de uma construção de vida, uma vontade genuína de tentar cuidar da cidade de São Luís, por entender que há muita coisa a ser trabalhada na cidade por uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Não entro nesse tipo de tese, não entro em qualquer tipo de desconstrução de adversários, vamos apresentar dezenas, centenas de propostas exequíveis para uma São Luís cada vez melhor. A partir de agora, pré-candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações. Primeiro momento de agradecimento, porque começa a nossa pré-campanha de fato, a gente está chegando próximo do pleito eleitoral, é um momento de muita consulta às comunidades. Nós iniciamos o lançamento do PAP na semana passada, com todos os cuidados do ponto de vista de aglomeração, para não aglomerar, seguindo rigidamente os protocolos, desinfectando desde o microfone até a chegada. Vamos fazer pequenos eventos, porque este momento de pré-campanha é uma fase consultiva, a gente não precisa fazer demonstração de força, enchendo ambientes, colocando 200, 300 pessoas para se aglomerarem e transmitindo Covid-19 dentro de uma situação como essa. Eu fui um dos que se opôs ao adiamento das eleições, porque eu sabia que ia acontecer isso aí. Ia ter mais tempo para os candidatos que não respeitam a situação da saúde pública colocarem essas reuniões grandes e aumentar o tempo de exposição da população a aglomerações. Mas, de toda forma, não adianta reclamar, precisamos olhar para frente, fazer a nossa parte. No que depender de mim, não farei nenhum tipo de reunião em que haja uma aglomeração que coloque em risco a saúde das pessoas, porque se uma pessoa falecer por conta de Covid-19 numa transmissão de um evento como esse, já vai ter feito a diferença de todos os votos que a gente eventualmente não consiga por conta dessa aglomeração. Se a gente tiver de escolher, a gente vai fazer o que sempre escolheu, a vida, em detrimento de qualquer outro tipo de interesse humano. Nosso papel é esse, a nossa missão é essa, e a gente vai ter a felicidade de colocar agora nessa reta final para a população de São Luís as melhores propostas, as melhores ideias, a melhor biografia em termos de serviço público prestado à cidade, e espero que a população goste do que a gente vai apresentar e nos acompanhe nessa caminhada. Um forte abraço a vocês, obrigado de coração pela oportunidade, e a você que me escutou, que me assistiu agora, um forte abraço. Muito bem, conversamos com o pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PROS, o deputado estadual e pré-candidato Iglesio Moisés. A nossa sequência de entrevistas acontece amanhã no nosso programa Linha de Frente. Queremos agradecer o jornalista, blogueiro, radialista Leandro Miranda, também por participar conosco aqui em nosso programa, Leandro. Oswaldo, eu agradeço e parabenizo o Sistema Maranhense pela oportunidade de dar voz aos pré-candidatos e principalmente de permitir que São Luís conheça as propostas do próximo prefeito para a partir de 2021. Obrigado. Muito obrigado. Amanhã os entrevistados serão os pré-candidatos Geisael Marques, da Rede, e Carlos Madeira, que estará conosco aqui no programa Linha de Frente, nas nossas entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos de São Luís. Vamos agora ao nosso intervalo comercial e voltaremos em instantes com o nosso programa. Aguarde.